This battle is over, Leonidas. Battle is over when I say it is over. By morning, the Immortals will surround us. The Hot Gates will fall. E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Ferrari, bem-vindos ao meu canal. Spartans! Prepare for glory! Glory, have you gone mad? E por favor, não se esqueçam de dar like, comentar, se inscrever e tudo mais. There is no glory to be had now. Only retreat or surrender or death. That's an easy choice for us, Arcadian. Spartans never retreat. Spartans never surrender. A história dos gregos começa em Creta. A região se desenvolve de maneira semelhante aos modelos conhecidos do Oriente Médio, com um poder político centralizado e tudo mais, viabilizando o trabalho forçado em larga escala. Pensa que é preciso um certo desenvolvimento tecnológico e social até que você consiga sustentar escravos. No começo, você está preocupado em se sustentar e sustentar os seus filhos. O modelo original da civilização grega em Creta era bem rico, tinha muitos escravos. Era super burocratizado. Até hoje tem documentos da época contendo informações de como que é produzido tal e tal terra, tal coisa, qual cidadão deve o que ao palácio e tudo mais. E daí ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas essa civilização foi totalmente destruída. A gente sabe que tiveram muitos terremotos, tiveram invasões dos povos dos mares, o Egito teve que enfrentar várias dessas invasões, mas parece que toda a região ali enfrentou várias invasões, enfrentou vários terremotos. E também tem um evento que a mitologia conta como a invasão dos Heráclidas, que são invasões de povos do norte que dominam a região e populam no lugar da população original. Então os originais gregos ali, cretenses, não eram o mesmo povo que depois foi popular aquela região. Daí a civilização minoica, que é como se chama esses gregos de Creta antigos, desaparece completamente, a população diminui completamente, os caras voltam à Idade da Pedra, não tem mais comércio praticamente, eles não sabem mais as técnicas de cultivo de terra que eles tinham. Os gregos literalmente esquecem a escrita deles, viram uma cultura oral, não conseguem mais ter escravo nem nada. E aí que acontece aquela tal revolução hoplita que eu falei, que é quando se consolida a propriedade privada da família, o cleros, que é essa ideia de que todo mundo reconhece naturalmente que o filho herda aquilo que vem do pai, e daí todo mundo começa a desenvolver melhores técnicas de cultivo, tem um incentivo para você desenvolver para os seus filhos e para os seus netos e tudo mais. E daí surge uma coesão social e tal, assim, tem vários fatores, né? E aí a região volta a se desenvolver economicamente, começa a ter mais gente também, porque eles eram uma região que estava vazia, de tão miserável que eles estavam. Então começou a popular cada vez mais, ter cada vez mais gente. Eles inventam meios de produção melhores, então em vez de venderem uva, eles conseguem vender vinho, em vez de vender azeitona, eles vendem um azeite. Volta a ter um comércio ali internacional, e tudo vai melhorando de novo. Mas isso é um ressurgimento. E aí que com esse ressurgimento econômico tem gente suficiente. Porque, até então, no começo, quando era tudo miserável, era uma aristocracia que dominava com a cavalaria. Mas quando foi desenvolvendo cada vez mais a região, foi surgindo aquele hoplita, essa figura que é um cara com um escudo e uma lança, e todos eles se amassam, e eles vencem a cavalaria. Eles vencem qualquer coisa. E daí, de aristocrático, a região ali vai para oligárquica, que é quem é um cara normal que consegue ter um escudo e uma lança, esse cara tem poder. O poder está sendo dividido por esses homens, em vez de só pelos meia dúzia que tem cavalos. E essa ascensão dessa nova classe é que muda muita coisa politicamente na situação que vem depois. A população cresceu muito com todo esse avanço social, político, econômico, mas nem todos os fazendeiros, né? Porque todo homem era um fazendeiro, basicamente. O hoplita é um cara que tem uma terra e planta as coisas que ele come, e daí vende o excedente. Esse é o homem típico daquela época, daquela região, esse hoplita que é o cara com o escudo, sabe? Ele é o cidadão normal, o cidadão médio que conta. E o problema disso é que nem toda colheita de todo mundo é boa. Depende das épocas, cada região, sabe, pode ser boa, pode ser ruim. Então começa a ter muita gente que dá azar. Então esses fazendeiros começam a contrair cada vez mais dívidas. Esse é um problema que afeta a região toda ali. Que muitos fazendeiros vão indo à falência e vão ficando endividados, e até em muitos lugares eles viram escravos uns dos outros, porque escravidão por dívida era o que acontecia. Daí isso acirra mais ainda as tensões entre os aristocratas das antigas e esses novos pequenos fazendeiros, né, esses oligarcas, mas oligarcas pequenos,
que a gente tende a pensar em oligarca como alguém com muitas terras, né? Mas não precisa ser. E aí que surgem os fenômenos das tiranias populares. Um general, um nobre em geral, ele se junta a essa massa de hoplitas insatisfeitos, fazendeiros e tal, tanto os endividados quanto os outros, contra os interesses dos nobres, e daí ele se impõe. E entenda também que tirano não é necessariamente negativo. Para eles, qualquer homem que manda no povo, que é um cara, ele é um tirano a menos que ele seja um rei, no sentido de que ele é herdeiro das dinastias anteriores e originais, entendeu? Então, ou você é um rei, porque você é filho, neto e bisneto do cara certo, ou você é um tirano. Então, pode ser que você seja bom, pode ser que você seja ruim. O nome não quer dizer nada. Então, a gente tem em Argos o rei Phaidon, que derrota os espartanos, e Argos, naquela época, por volta de 7 BC, ele domina ali. Argos domina a região do Peloponeso. Não é Esparta que manda naquela época. Esparta não era tão forte. A gente vai ver depois o que aconteceu, que Esparta cresceu. O Phaidon também se torna presidente das Olimpíadas, padroniza sistema de peso e medida na região inteira, então ele tinha uma bela influência. E acaba assim, ele faz coisas como, por exemplo, padronizar o sistema de peso, é super útil. Foi o tirano de Argos, rei Phaidon, que fez. Mas em Mégara também tem o cara que é o tirano, que é o Teógenes. Tem em Mileto, do outro lado do Egeu aí, né, isso lá do outro lado, na região do Tales de Mileto, que é perto do Império da Pérsia, você tem o Teógenes, que é esse tirano. Você tem o Trasíbulos, que é também amigo de um outro tirano, que é o Periander, que é tirano de Corinto depois na outra geração, na segunda geração. E Tebas e Esparta não são subvertidas por tiranias. A gente vai ver o que acontece principalmente em Esparta. E Atenas, a primeira tirania só vai acontecer depois. Mas o que esses tiranos fazem geralmente é só basicamente pôr imposto, mais imposto, e a economia no reinado desses caras também melhorou. As pessoas migram mais às capitais, porque a capital da região do tirano, ele costumava usar o poder dele pra pôr suprimento de água, esgoto, sabe? São implementadas ágoras, que são tipo essas assembleias, que é qualquer lugar em que vai um monte de homens se reunir pra conversar, assim, né? Mas você fazia culto religioso, você fazia discussões e tudo mais, que viram centros comerciais também. Também pensa que naquela época as cidades tinham muito poucos prédios, eram cidades bem miadas. E daí os tiranos vão lá e fazem vários prédios, sabe? Prédios administrativos, templos de pedra maravilhosos. Sendo que as casas lá é um monte de casa de madeira, que nem muitas. Então, era uma região bem pobre ainda. E os tiranos ajudaram a elevar essa região à riqueza. Tem uma mudança no cenário político histórico daquela região grega muito grande quando eles começam a guerrear de outro jeito. A região inteira passa por mudanças, e daí a gente conhece o jeito que Esparta lidou com isso. Esparta virou essa potência socialista, entre aspas, para lidar com esse problema. Eles foram lá e guerrearam com a Messênia. Teoricamente, Esparta é uma das cidades fundadas pelos descendentes do Hércules, e daí tem outras duas lá. A Messênia é outra. Então a Messênia era tipo irmã de Esparta. Era outro descendente do Hércules, são os caras mó bons. Só que o Esparta dá um jeito de guerrear com esses caras e basicamente escravizar esses caras, que viram os Zelotes. São famosos Zelotes, mas esses Zelotes não são uns Zé Manés, entendeu? Eles são descendentes do Hércules. Eles são uma cidade normal que Esparta foi lá e tiranizou loucamente. Escravizou o povo inteiro. É que não é exatamente escravidão, é um negócio mais complicado tecnicamente. Mas é basicamente isso, eles subjugaram o povo inteiro ao dele para eles poderem se dedicar só à guerra. Em Atenas o processo é mais complicado. É o processo que leva eventualmente à democracia ateniense. Mas antes da democracia ateniense, o que aconteceram foram tiranias. A mais famosa delas é quando tudo começa. A tirania do Pisístrato, que é conhecido por ser um ótimo tirano, foi um bom tirano. Entre as tiranias, uma das melhores, sabe? O cara realmente criou instituições, realmente não queria se meter na vida das pessoas. Na prática, ele empoderou as massas e os nobres ficaram insatisfeitos, uma coisa assim. Então ele criou a base da democracia ateniense sendo um tirano. Eu lembro isso daqui, é crescimento populacional. Isso é que começa a fazer dar problema. Toda a região da Grécia tem uma melhora na... É porque o roteiro que eu tô lendo aqui é uma coisa que eu fiz faz anos, eu tava mais focado em economia. E então não é simplesmente que eles trocaram o jeito de guerrear. Você tem um crescimento populacional desproporcional à infraestrutura das cidades. E o sistema político é inadequado à nova realidade em toda a região ali. Menciono outra coisa também, que antes das tiranias tava rolando na Ática um vingancismo absurdo, que todo mundo tava... Porque todas as famílias eram meio que unidas por laços, sabe, clássicos. E aí com essas mudanças de poder, qualquer um que matava qualquer outro virava uma guerra de todo mundo, porque todas as famílias eram aliadas, e daí era um caos. Porque o sistema deles dependia muito dessa ordem, não era tão formalizado. Não tinha regrinha pra tudo. Então o tirano meio que fez um monte de cortes, o Pisístrato fez isso. Criou um monte de cortes pela região, sabe? Prédios oficiais,
Só que não é que ele ia decidir como vocês iam jogar. Ele criou um prédio e falou, ó, isso daí é um tribunal. Aí os caras iam lá e julgavam, entendeu? Um negócio mais orgânico assim. Ele não ficava assim, não ficava interferindo em tudo. Não lembro como é que eram as regras. Imagina que você tem todo mundo tentando dar golpe em todo mundo, né? Essa é a situação. O Pisístrato é um cara que já é mó mito e já é, sabe, general e tal. Daí um dia ele aparece lá na Acrópolis, 564 AC. A Acrópole é o lugar mais alto, mais fortificado de lá. Ele aparece todo machucado. Olha que interessante isso daqui. As mulas dele também estavam feridas e tal. E ele fala que ele tá sendo perseguido pelos inimigos dele que querem matar ele. Pensa que em Atenas funcionava meio que assim. O que é dar um golpe em Atenas? Você toma a Acrópolis e você fala, agora quem manda aqui sou eu. E alguém vai ter que te tirar de lá. E é o lugar mais alto e não é fácil, tá ligado? Então é fácil dar um mini golpe em Atenas e daí falhar, entendeu? É só você tomar a Acrópole, dizer que você deu o golpe e a galera tem que fazer alguma coisa. Então o Pisístrato faz isso algumas vezes.